Vamos abrir Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, do 8 ao 11. A igreja de Esmirna. Carta de João à igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, do 8 ao 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa a tua palavra, para que ela dê fruto, ó Deus, fruto em nós, fruto naqueles que ouvem na terra a explicação dela, ou mesmo esteja lendo a sua palavra. Ó Deus, que ela penetre no nosso coração e possa nos transformar. Que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração. Cristo seja revelado plenamente a nós para a nossa edificação e para a salvação dos pecadores, ó Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Essa igreja, ela está sofrendo, os irmãos em Esmirna estão sofrendo, e eles estão sofrendo por causa da fé. Eles resolveram adorar somente a Jesus e a obedecer somente a Jesus. Isso estava produzindo sofrimento na vida deles, porque a sociedade de Esmirna não simpatizava com a posição deles. E mais à frente, as próprias autoridades também vão se posicionar contra eles, inclusive prendendo-os e aplicando punições ali aos nossos irmãos. Vocês podem imaginar que tudo isso era por causa do nome de Jesus. O sofrimento deles era por causa da sua fidelidade, porque eles seguiam, adoravam a Jesus e obedeciam a Jesus. Então, imaginem assim, esse irmão vai procurar um trabalho e quando bota lá no currículo, quem é que você adora? Ele diz, eu adoro Jesus. Aí ele encontrava dificuldade para o trabalho, por isso que ele diz, eles estão dizendo que vocês são pobres, mas de fato vocês são ricos. Agora imagine também um crente, dono de uma venda, de uma loja, ele bota aqui, eu adoro Jesus. Aí o pessoal fazia boicote para não comprar na loja dele. Então os irmãos estavam com dificuldade tremenda por causa da posição que eles tinham de adorar Jesus. Mais tarde o governo vai se intrometer, porque nessa cidade adorava-se o imperador, e os irmãos não se curvavam a adorar o imperador, e aí isso trouxe mais dificuldades. Então eles sofrem por causa da fé, e esse sofrimento por causa da fé se espalha por todos os crentes na face da terra. Pode ser nos países contrários ao Evangelho, pode ser no Brasil. E eu queria chamar a atenção sua, talvez o seu sofrimento, o nosso sofrimento,
seja por causa da nossa fé, porque nós obedecemos ao Senhor. Por exemplo, imaginem, um jovem está com desejos sexuais, um casado está com desejos sexuais extraconjugais. Mas como eles conhecem a palavra de Deus, que não cometerás adultério, eles procuram refrear suas vidas, procuram enquadrar suas vidas de acordo com a vontade de Deus. Mas tem um preço, tem um sofrimento. O sofrimento do desejo proibido, não satisfeito, isso o incomoda. Agora, esse sofrimento poderia terminar desses irmãos imaginários e dos irmãos de Esmirna. Bastava se curvar ao imperador, bastava confessar que o imperador é o Senhor, e as portas se abririam e o sofrimento imediatamente desapareceria. Não estou incentivando ninguém a negar Jesus. Estou mostrando a vocês que o sofrimento que eles estavam passando é porque eles eram fiéis a Jesus. E o sofrimento poderia desaparecer se eles não seguissem mais a Jesus. Então pense no seu coração, pense na sua vida, o sofrimento que se está passando é por causa do nome de Jesus? Mas como, pastor? Simples. Se você seguir por outro caminho que não a vontade de Deus, o sofrimento vai acabar? Se vai acabar, você está sofrendo por causa do nome de Jesus. Então, Jesus, sabendo do sofrimento deles, escreve essa carta para eles e dá alguns lembretes aos que estão sofrendo por Cristo. Primeiro, os que sofrem por Cristo devem lembrar que Jesus é o único Deus verdadeiro. Observe versículo 1. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. Lembrando expressões do Velho Testamento, quando Deus ali no monte diz: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Eles estavam ali naquela cidade de Esmirna, onde se adoravam vários deuses, em especial o imperador, e eles estavam percebendo que quem seguia o imperador, quem adorava o imperador, tinha portas abertas, e quem não adorava o imperador, tinha as portas fechadas, como eles estavam enfrentando. Então, havia uma tentação deles buscarem outros caminhos que não o caminho de Deus. Eles estavam tentados a fugir, estavam dispostos, quem sabe, até a adorar um outro Deus, um falso Deus, um Deus imaginário, do que um Deus verdadeiro. E Jesus diz: olha, preste atenção, eu quero lembrar vocês, os deuses são imaginações da mente humana, mas eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o único Deus verdadeiro. Não vão atrás deles, fiquem comigo. Por isso que vai dizer: ser fiel até a morte, eu vou lhe dar a coroa da vida. Sim, irmão, vocês podem imaginar, aquela cidade se gloriava, sendo a cidade de Esmirna, a primeira cidade da Ásia que adorou o imperador, que tinha um templo que adorava o imperador. Eles se vangloriavam, e imagine como devia ser a festa da adoração. Como a gente vê dos padroeiros aqui, né? Conceição, Bonfim. Então, aquela festa com muito louvor, com muita dança, com muita alegria, todo mundo participando, e os crentes tudo fechado e não davam mão à palmatória. Não devemos, irmãos, nos impressionar com as manifestações de adoração aos ídolos, porque são inúteis. O que eles estão fazendo não chega a lugar nenhum, porque eles estão adorando alguma coisa que não existe. São inúteis aos ídolos, porque os ídolos são fruto da imaginação humana, mas Jesus é real, Jesus é verdadeiro. Mesmo que essas festas sejam grandes, impressionantes, não está acontecendo nada. Mas quando você está cantando a Deus, está orando, o seu louvor, as suas orações estão chegando aos céus. Elias, chamando a atenção de Israel, disse aos profetas de Baal:
Escolhei para vós outros um dos novilhos, preparai o primeiro, pois sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, Baal, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia voz que respondesse. Manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferece. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. São completamente inúteis. Não devemos nos impressionar com os atributos atribuídos a eles, os deuses imaginários, pois são contos fantasiosos, mas Jesus é dotado de aptidões perfeitas. Eles atribuíam aos deuses a colheita, o sucesso, a prosperidade, mas era tudo engano, porque nós sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E Paulo, escrevendo isso, disse: no que se refere a coisa sacrificada a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas e também nós por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Quer dizer, as pessoas acreditam, mas nós sabemos que só existe um Deus vivo e verdadeiro. Só Jesus tem poder, meus irmãos. Nada mais tem poder a não ser o Senhor Jesus. Os homens dizem que tem, mas isso é uma falácia, são declarações falsificadas. Não devemos nos impressionar com as bênçãos atribuídas a eles, porque é Jesus que abençoa a humanidade com dádivas temporais e eternas. Alguém sempre disse: eu fui numa sessão de cura, e aí lá o Espírito me curou. Meus irmãos, só quem cura é Deus. É Deus que concede ao homem saúde, ou ele remove a saúde, ou tira a saúde. O Salmo 115 diz com muita clareza, quando eles perguntam a nós: onde está o Deus deles? Aí a gente responde: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nenhum som lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Eles estão orando e pedindo, como é que eles estão recebendo ajuda? Não estão. Agora Deus, na sua infinita misericórdia, contempla o necessitado e abençoa o justo e o injusto. Porque Ele faz cair o seu sol sobre justos e injustos e a chuva sobre justos e injustos. Então, meus irmãos, não nos curvemos a esses falsos deuses, a esses deuses imaginários, porque só Jesus é digno de adoração, de respeito e de submissão. Os irmãos estão inclinados a adorar para ter coisa dessa vida. E Jesus diz: olha, eu sou o único, não há outro além de mim. O próprio diabo levou Jesus a um alto monte e disse: tudo isso te darei,
se prostrado me adorares. Jesus diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não quero glória nenhuma, porque só existe um Deus e a Ele adoração. Os que sofrem por Cristo devem lembrar que Jesus venceu a morte. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Lembrando que os inimigos mataram o Senhor Jesus Cristo, mas ao terceiro dia, ele voltou à vida para a glória do Pai. Então isso nos dá que mensagem? Aqueles irmãos que estavam se sentindo ameaçados. O sofrimento pode até nos tirar a vida física ou terrena, mas ao tirar a nossa vida física terrena, nos conduz à vida celestial. Nós fechamos os olhos aqui e abrimos na glória. É isso que acontece com cada crente. O Apocalipse diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam de ser mortos igualmente com ele, como eles foram. Meus irmãos, por isso que Paulo disse: o meu desejo é partir, estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Sim, de fato, o sofrimento, ele pode tirar, as pessoas podem tirar a nossa vida, mas nós vamos à mansão celestial. O sofrimento nos pode levar à sepultura, mas Cristo vai nos ressuscitar no último dia. Diz a palavra de Deus: ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente, né? Então nós temos, de todo lado nós estamos abençoados. Nada neste mundo pode extinguir Jesus e seu povo. E de que fui morto, mas voltei à vida. Nada, meus irmãos. Aquela pedra que Daniel fala que foi cortada sem mãos, vai destruir todos os reinos. Mas ninguém vai destruir o reino de Deus, que é Jesus, nosso Senhor. Os que sofrem por Cristo devem lembrar que Jesus conhece as dificuldades que eles estão passando. Versículo 9, vamos ler? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Lembra? Quando nós estamos com dificuldades na vida, a gente tende a pensar que Deus nos abandonou. É uma tendência da natureza humana. Lembre que o próprio Jesus fez uma oração assim: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, nós temos essa sensação assim de que Deus tenha nos abandonado. Porém, Jesus aí vem para a igreja e diz assim: olha, eu conheço a tua tribulação. Meus irmãos, como é bacana saber que Jesus sabe o que nós estamos passando. Isso é importante porque o fato de Jesus sabe do sofrimento do cristão, porque isso chama a atenção dele. Você, um pai, uma mãe, deixa ali o filho brincando, sempre fica assim de olho, mas quando o filho dá um grito ou um choro, isso desperta o pai. Quando você está chorando lá no seu coração, quando você está sentindo a sua angústia, isso chama a atenção do pai. O pai começa a prestar atenção, fica ligado. Isso é maravilhoso.
Leia toda a Bíblia e veja como Deus sempre está atento ao sofrimento do seu povo, o povo lá do Egito. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamavam, e o clamor subiu ao céu. Ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Isso é maravilhoso. Quando você geme, aí o Pai presta logo atenção em você. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como chorar na presença de Deus é importante. Chora na presença do Senhor e Deus começa de uma maneira especial a prestar atenção a nós. Jesus sabe que o sofrimento vai gerar uma sensação no crente de abandono, sim, mas essa sensação nossa não é verdadeira. O Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, a aflição, Jesus diz, olha, eu estou com você. Não pense que eu te abandonei, não. Você não está me vendo, mas eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus sabe da capacidade de cada crente em suportar o sofrimento. Então, o que eu passo, que você passa em nome de Jesus, não veio sobre vós provação, senão humana, que é comum a todos. Mas Deus é fiel e não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Louvado seja Deus. Jesus sabe que o sofrimento neste mundo é inevitável. Ele já tinha dito antes aos apóstolos, disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? E o apóstolo Paulo escrevendo, por isso não vamos desanimar, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Os que sofrem por Cristo devem lembrar que Jesus os vê como um verdadeiro status. Vejam o versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Lembrando, eles não conseguiam emprego, eles não conseguiam vender, então eles começaram a ficar com necessidades, com limitações, né? Porque as portas não se abriam. Então, do ponto de vista social, eles eram pobres, mas Jesus disse, olha, vocês não são pobres, não. Eu quero dizer que vocês são ricos, olha, percebe? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nós precisamos lembrar nessa nossa aflição, qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Primeiro, o crente está reinando com Jesus, diz a palavra do Senhor. Estando nós mortos, em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Jesus era dono de tudo, andou entre nós, mas parecia que não era dono de nada. Assim como Jesus somos nós também. Nós somos pessoas que estamos assentados à direita do Pai Todo-Poderoso com Jesus. O crente, apesar de passar dificuldades por causa da fé aqui, ele é herdeiro de Deus. Diz a palavra Romanos, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, o que você tem no bolso não expressa a real condição que você está diante de Deus. Você é tão rico que nem sabe. Você é muito rico, seu pai é dono do mundo, então o mundo também é seu. Né? O crente, irmãos, apesar de pobre, de dificuldade, é filho de Deus. O João, na sua epístola, diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados
filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, Deus está ocultando agora, para mim e para os homens, o que de fato nós somos. Mas quando Ele aparecer nos céus, com poder e grande glória, Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, posso ir por herança, que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Os que sofrem por Cristo devem lembrar que Jesus nos advertiu da oposição do diabo contra nós. Versículo 10, leamos: não temas as coisas que tem de sofrer. Imagine, isso aqui. Eles já estão sofrendo, e Jesus diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Seguindo: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei coroa da vida. Então já estava difícil, aí Jesus veio de acabar com o sofrimento e disse: olha, eu quero dizer uma coisa, o negócio vai pegar, vai ficar um pouquinho estreito, vai ficar mais difícil. Se a sociedade estava rejeitando os irmãos, agora as autoridades, o diabo ia usar a autoridade para mandar prender os crentes e para massacrar os crentes. Então, lembre que o Senhor nos adverte: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, irmãos, usará a sociedade caída contra o crente. Pedro, falando sobre isso, diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então eles estavam sendo, a sociedade pagã, manipulada pelo diabo para pisar o crente, e o crente é convocado por Deus a não retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem. O diabo vai usar o governador, o prefeito, o senador para atuar contra o crente. E nós devemos, então, sempre respeitar as autoridades naquilo que lhe é lícito. E se houver necessidade, nós devemos tomar a postura que Sadraque, Mesaque e Abednego tomou diante da Nabucodonosor. Nós não vamos adorar a sua imagem. E se Deus quiser, Ele nos livrará da tua mão e da fornalha de fogo ardente. Mas se Ele não livrar, nós vamos morrer. Mas nós vamos adorar o nosso Deus vivo e verdadeiro. O diabo vai usar privações, tirar a nossa liberdade, vai fazer com que nós sejamos torturados, sejamos mortos, tudo porque nós não queremos abandonar a vontade de Deus na nossa vida. O próprio o apóstolo Saulo de Tarso, fez isso contra os crentes. Na verdade, a mim me parecia que muita coisa devia eu praticar contra o nome de Jesus. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra este dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra ele, mesmo por cidades estranhas, os persegui. Veja como ele era, e o que estava acontecendo com os crentes de Esmirna. Mas o Senhor, nessa dificuldade toda de ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Os que sofrem por Cristo devem lembrar que Jesus exige fidelidade incondicional. Não importa o que está acontecendo ao nosso redor, pressão da sociedade, pressão de um indivíduo, pressão do diabo, nós precisamos sempre obedecer a Deus em tudo, até o fim da nossa vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
A família não pode ser um obstáculo à nossa lealdade a Deus. Quem amar o pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não podemos recuar diante dos nossos parentes só porque eles querem nos afastar do Senhor, não. Se eles nos colocar entre o Senhor, nós vamos escolher sempre o Senhor, porque eles vão passar, mas o Senhor permanece para sempre. A glória deste mundo não pode nos embaraçar em nossa fidelidade a Deus. Lembre que o diabo ofereceu glória a Jesus, fama, sucesso. Jesus disse não. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Eu não quero glória não quero fama não, eu quero obedecer ao meu Senhor, eu quero glorificar o meu Senhor. A nossa própria vida não pode ter prioridade. Nós devemos prioridade ou fidelidade a Deus e não a nossa vida. Sim, mas pastor, estão ameaçando a minha vida. Não importa que está ameaçando a sua vida, o importa é que você obedeça a Deus sempre, com ameaça ou sem ameaça. Eu falei há pouco dos judeus ali na fornalha, a vida deles foram ameaçados, eu vou lançar vocês no fogo, mas pode lançar, mas nós vamos continuar obedecendo ao nosso Deus. Em verdade vos digo, diz o Senhor, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Perde aqui e ganha no céu. Por último, meus irmãos, os que sofrem por Cristo devem lembrar que Jesus prometeu grande recompensa. Por que eu devo continuar seguindo a vontade de Deus e sofrendo? Porque Ele deu uma promessa maravilhosa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É uma recompensa que não pode evaporar. A gente já recebeu tanta coisa da vida de presente, cadê? Aquilo que quando você recebeu a primeira vez, que coisa bonita, maravilhosa. Envelheceu, alguém levou, se perdeu, quebrou. Qualquer recompensa desse mundo vai desaparecer, mas o que Jesus promete para nós é algo muito fantástico. Vejam, ela não pode evaporar. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. É essa recompensa que não pode evaporar. A recompensa é particular, não é para todo mundo não. Diz que há uma herança no céu reservada para vós outros. Está com o teu nome, está com o meu nome, está reservada, Deus não vai, esqueci de botar o nome seu, for para outro, não vai para outro, o que é seu, e Ele vai lhe dar naquele dia glorioso, que coisa maravilhosa, né? A recompensa é algo prazeroso, e quando diz o Senhor, vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós, desde a fundação do mundo. Meus irmãos, sim, nós podemos estar sofrendo agora porque estamos fazendo a vontade de Deus. Se a gente desistir, o sofrimento vai desaparecer, mas nós vamos perder a recompensa do Senhor. Mas se nós continuarmos fazendo a vontade de Deus com o sofrimento, nós vamos receber a recompensa. Concluo dizendo aquele cântico final desse versículo aí, ser fiel. Diz assim no meu tempo de jovem: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel, mais uma vez. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel. Reverendo Câmbio.